todos, cumprimento esta igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E eu confesso aos irmãos que eu estou muito feliz. Glória a Deus. Né? Meu irmão Jefferson, irmão de Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Já tenho falado, né? E a gente sabe que realmente não foi fácil, mas eu glorifico a Deus, porque Deus sempre foi e é o nosso provedor, Glória a Deus. a nossa alegria, a nossa paz. O nosso Deus, Aleluia. Ele é insubstituível. Verdade. Eu sinto uma alegria enorme. Eu senti também uma vontade de chorar nesta igreja. Eu, ao entrar aqui nesta igreja, eu senti a verdadeira presença do Senhor. Eu senti aqui nesta igreja uma alegria que eu já tinha sentido antes. Aleluia. Irmão Manuel, por que que você sentiu a vontade de chorar? Porque tivemos aqui há 16 anos atrás. E há 16 anos atrás eu conheci esta família, Jefferson, a irmã Joel, e também outros, como o pastor José. Quem conhece o pastor José? Homem que me discipulou, homem que me ensinou a andar nos caminhos do Senhor, juntamente com sua esposa. Glória a Deus. Aleluia. Que já partiu, pastor Isaura. Quantas vezes eu ouvi a pastora Isaura, obrigado, pregando sobre o reino dos céus, o reino de Deus. E eu ouvia muitos os seus conselhos, da forma que ela era, que os irmãos conhecem. E eu tenho pastor Zé, que amanhã eu vou ver de perto. Se vocês não sabem, tem 2 motivos especiais de eu ter voltado aqui em São Paulo. Primeiro, ver o meu filho, que está aqui, o Matias, um homem formado, que Deus abençoou, está morando aqui em São Paulo. E também ver o pastor José, porque eu tinha prometido para a pastora Isaura que eu queria ver ela muito ainda, depois que eu soube que ela ficou cega, mas não deu. Mas eu quero ver o meu pastor, homem de Deus, quero ver ele perto, quero dar aquele abraço,
Aleluia. apertado, Glória a Deus. porque nós sentimos que a comunhão que Deus quer que nós temos um com o próximo não pode ser passageiro. A comunhão que Deus quer que nós façamos é que seja permanente aqui nesta terra e por fim na glória. Aleluia. Porque o próprio Jesus, ele disse que naquele grande dia nós cearemos. Aleluia. Quando eu vejo a alegria desta igreja, os irmãos louvando, glorificando, e vi também a nossa irmã dizendo que há 15 anos estava passando por uma prova, e ela fez o voto de Ana, e Deus supriu a sua necessidade. Deus cumpriu com a sua palavra. E eu vi a alegria dela aqui, o Espírito Santo tomando. Por quê? Porque nós precisamos sim ser gratos a Deus por tudo que Ele já fez e está fazendo e o que irá fazer, porque é promessa de Deus para nossas vidas. Aleluia. Então, eu não quero testemunhar. Cadê o envelope? Este envelope, ou outro parecido como esse, eu tenho testemunha a dar. Não vai ser hoje, mas se Deus permitir, antes de eu viajar, eu quero dar esse testemunho aqui para essa igreja. Glória a Deus. Para você saber o quanto Deus, Ele trabalhou em meu favor e da minha família. Glória a Deus. Por isso que eu estou aqui hoje, um pouco mais, com os cabelos um pouco brancos, mais velhos. Eu não tenho vergonha de dizer que eu estou mais velhos, porque eu estou, irmã Maria. Estou. A glória de Deus. Se nós não fôssemos ficar velho, nós tínhamos que virar pedra. Nós temos que ficar velho para aquele dia se cumprir, porque a nossa vida, ela nasce, faz isso, ó, e depois terra novamente. Mas o que Deus quer de nós é aquilo que Ele colocou dentro de você. Aleluia. O que Ele colocou dentro de você? O Espírito de vida. Este Espírito que Ele colocou dentro de você é que Ele requer de volta. Quem crê nessa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Que igreja animada! Que bênção! Que jovem animados! Eu, ao sair daqui em 2010 ou 2009, a minha pastora disse, juntamente com o meu pastor, disse: irmão Manuel, você vai viajar? Sim. Até minha viagem foi uma promessa de Deus. Ela disse assim: irmão, quando você chegar lá na sua terra, procure uma igreja, a Assembleia de Deus, uma igreja que tem os princípios bíblicos. E eu acatei este conselho. Se os irmãos quiserem sentar, fiquem à vontade, meus irmãos. Então, Deus me levou até uma das igrejas da Assembleia de Deus. Na época era a área 12. Depois passamos para uma outra área, mas no mesmo, só mudou o nome da igreja da Assembleia de Deus. E lá eu estou até hoje. Hoje está sob a coordenação do nosso pastor Jadriel Ribeiro, homem de Deus,
pastor abençoado, e ele está sob a coordenação do pastor presidente, o José Guimarães Coutinho, que faz o comando de toda a área a nível de São Luís, onde teremos lá 126 áreas, e cada área contém de 3 a 4 congregação, e eu, irmão Manuel, estou dirigindo uma das congregações para a glória de Deus. Aleluia. Eu fui colocado lá como dirigente, e as bênçãos do Senhor estão caindo sobre a igreja. A obra do Senhor está sendo feita, porque quem tem que fazer a obra do Senhor somos nós. Então, eu quero aqui deixar um abraço do meu pastor Jadriel Ribeiro e sua família, e a sua esposa Raquel e a sua filha Radássia. Um homem que Deus tem dado visão, um homem que Deus tem abençoado. Amém? Amém. Meu pastor Jefferson, ele disse para mim: você fica à vontade no microfone, mas a gente sabe que tem uns limites, tudo tem uns limites, né? Tem um horário. Mas uma coisa ele me falou ontem, que algo para mim novo. Ele disse: irmão Manuel, depois da Santa Ceia, aí que nós vamos comer. Meu pai, algo diferente, né? Eu digo: olha, rapaz, muito bom. E estamos aqui. Primeiramente, quero agradecer a esta igreja, pastor Jefferson, por essa oportunidade, por nos conceder para ministrar uma palavra do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26 e no versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou com você, não foi o homem, foi Deus. Por que Ele vai cumprir? Porque Deus foi quem fez tudo aquilo que você está vendo. Se você olhar para a rua, você vai ver o céu e a terra. Se você olhar como você está olhando para mim, você está vendo uma feitura de Deus. Se você olhar esta igreja, você está vendo uma organização do homem para Deus. Como hoje é o culto Santa Ceia, eu procurei esse texto para nós lermos. Capítulo 26, a partir do versículo 27. É isso mesmo? Se vão já encontraram? 26. Vamos ler a partir do versículo 26. Eu deixei meu óculos ontem na garota do carro do irmão. E aí eu tive que agora puxar o zoom aqui.
para eu poder enxergar melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Mateus capítulo 26, e versículo 26 em diante, que diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco beba novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Amém. Esse é o texto para nós meditarmos nesta hora. Meus irmãos, quando nós abrimos esse texto, capítulo 26, nós estamos lendo um texto que Jesus, ele está com os seus discípulos, reunido com seus 12 discípulos. E os discípulos, eles já tinham aquele costume de anterior ao Velho Testamento, por ter naquela data, naquela mesma data, a Páscoa. E esta data que nós lemos aqui no texto foi um dia de quinta-feira na semana da Paixão. Então era um período que Jesus estava prestes a ser crucificado. Naquela mesma noite, ele ia ser entregue. E nós observando o texto aqui, os discípulos se preocupam. Aonde nós vamos preparar, fazer os preparativos para a Páscoa? E Jesus, ele diz assim: olha, vai na casa de um cidadão. E diz que o mestre deu uma ordem. E é lá que nós vamos prepararmos a mesa. E naquele mesmo dia, a Bíblia vai nos dizer que eles prepararam a mesa. E no momento da ceia, Jesus, ele revela: um de vós vai me trair. E nesta revelação, alguém fica perguntando: será que sou eu? Os discípulos: será que sou eu? Mas teve um principal, que foi Judas. Quando Judas fez a sua pergunta: será que sou eu? Jesus disse: tu disseste. Jesus, ele não poderia mentir e dizer: não, não é você. Mas também não pode dizer: é você. Ele não apontou: tu disseste. Palavra espiritual. Tem muitas das vezes que a gente tem que jogar direto. Não, Jesus foi sábio. Tu disseste. Jesus estava confirmando o que era. Então, nesse mesmo texto, nós vamos também observar
que Jesus também revela que aquele dia era um dia histórico, que aquele dia era o último dia que eles iriam participar daquela Páscoa, porque Jesus estava dizendo que ele, naquela noite, ele iria ser entregue. Jesus estava dizendo para nós: vai ser a última vez aqui na terra, porque nós vamos ter um novo no reino dos céus. Aleluia. Ele nos afirma: se nós permanecermos na videira, se nós permanecer firme, essa promessa vai se cumprir na minha vida e nas suas vidas. Naquele grande dia, nós vamos ceiar junto. Aleluia. E ele diz também: eu estou à porta. Se abrir a porta, eu entrarei e serei contigo. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Tudo isso é promessa para que nós viemos estar nesta alegria, nesta firmeza de que Jesus está realmente conosco. Porque quando ele ressuscitou, ele disse: olha, eu estarei convosco todos os dias. Eu creio, meu irmão. A igreja crê? Então, meus irmãos, para nós entendermos nessa introdução que nós precisamos estar, aleluia, com a nossa fé, com essas promessas, com essa paz, com essa comunhão, um com os irmãos, enquanto nós vivemos nessa terra. Nós precisamos estar assim, porque se nós permanecermos assim, as portas do céu estão abertas para nós. Glória a Deus. O que nós entendemos? Ele diz assim: eu sou o pão. O meu pão, ele diz assim, ó. Ele diz: o meu corpo, no texto está dizendo. Eu vou até ler aqui o texto, está dizendo aqui, ó. Seis. Lá no versículo 26, parte B. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 28, parte, ele diz assim: pois isto é o meu sangue. O que quer dizer isso, meus irmãos? Se nós voltássemos para o Velho Testamento, nós vamos entender, talvez na sua Bíblia, no início desse texto, vai dizer assim: a última Páscoa. E aonde tem a última? Porque teve a primeira. E se nós fôssemos buscar aonde tudo isso deu como início, nós vamos voltar para o Velho Testamento, lá em Êxodo capítulo 12, que quando o povo estava, depois de todas as pragas do Egito, Deus, ele dá uma ordenança aos hebreus. Só olha, nessa noite tal, deu um prazo, noite tal, eu passarei e ferirei todos os primogênitos do Egito. Porém, os hebreus, os escolhidos, precisam
cordeiro, há menos de um ano, pega a sua carne, primeiramente o seu sangue, passa nos umbrais das portas e depois pega a carne e come dela assada com a sua família e, se for possível, com seus vizinhos. Mas façam isto, é uma ordem, façam isto, porque tal dia eu passarei, e aonde está o sangue do cordeiro, esta casa está livre, esta casa está protegida. Agora, onde não tiver o sangue do cordeiro, o espírito da morte entrará e ferirá o primogênito da casa. Para nós entendermos que, para nós sermos crentes, para nós entendermos que, para nós servirmos a Deus, nós precisamos cumprir algumas ordenanças que Deus, Ele nos ordena. Se Ele diz, não façam isto, e você não faça isto, se você não fazer, está fazendo a vontade de Deus. Agora, se Ele diz, faça isto, e você não faz, você está correndo um grande risco, porque na época, esta era a Páscoa. Glória a Deus. Esta era a Páscoa. Você precisava comer o corpo do animal assado e o sangue colocado nos obrais. Isso era uma ordem de Deus. Aconteceu, os hebreus ficaram protegidos porque eles obedeceram. Porém, todos os egípcios foram feridos, primogênito, até os animais. Isto ficou como uma ordenança perpétua. Isto ficou durante este momento, essa Páscoa, ela ficou sendo comemorada ano a anos, até que chegou no Novo Testamento. O povo, ele continuou nessa tradição, porque é a palavra de Deus. Agora aqui nós vimos uma palavra, nós lemos uma palavra em que os discípulos faz uma pergunta para Jesus, e Jesus, ele ainda cumpre. Glória a Deus. Ele cumpre. E nós observamos que Jesus, ele fez todo o procedimento, porque ele sabia que dias virão. Ele sabia. Imaginamos, irmão Jefferson, se nós soubéssemos que amanhã nós iríamos ser pregados numa cruz. Vocês pensaram nisso? Será que nós suportávamos se nós soubéssemos que iríamos morrer amanhã? Será que nós não morríamos hoje? Só no susto. E Jesus sabia que ele ia morrer, e era uma das piores mortes romanas. Aleluia. A morte de cruz. Jesus sabia. E ele disse, olha, é a última vez. Mas irá outra oportunidade na glória. Que nós vamos ser juntos. Glória a Deus. Que nós vamos estar presentes juntos. Aleluia, glória a Deus. A diferença, irmão Jefferson, da Páscoa para a ceia do Senhor, a qual nós vamos participar nessa manhã, é que a Páscoa, ela simbolizava o cordeiro, o sangue do cordeiro,
tirando o povo do Egito com as suas mãos fortes. Por que estão tirando? Por que Deus estava tirando com as suas mãos fortes? Você pode procurar na sua Bíblia, Êxodo capítulo 2, o penúltimo versículo, você vai entender. Que é onde o povo hebreus, ele estava sendo escravizado pelo rei do Egito, até que um dia eles oraram a Deus. Eles oraram a Deus. E a Bíblia diz que naquele momento não foi uma oração qualquer, foi um clamor. Porque o rei do Egito estava escravizando, fazendo casas em cidades, sem necessidade, somente para escravizar, para que eles viessem trabalhar dia e noite. Aleluia. Então, a Bíblia diz que naquele momento que eles clamaram, pastor, diz que o Deus ouviu as suas orações. Aleluia. E atentou para as suas orações e lembrou das promessas que fez a Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que Deus, ele tirou o povo, porque o povo clamaram, buscaram o seu Deus. Glória a Deus. A diferença é que da ceia, da Páscoa para a ceia, é que naquela época celebrava a saída do Egito. Agora a ceia é relembrar a morte do Senhor Jesus. A ceia é você lembrar do sofrimento de Jesus, pelo derramamento do sangue de Jesus, que ele fez na cruz, e por fim, a sua ressurreição. Aleluia. Se nós tivermos servido a Jesus, se nós não tivermos essas três palavras em nossos corações: primeiro, morte de cruz, derramamento de sangue e ressurreição. Nós precisamos estar cientes que de tudo isto que passou, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que ele subiu aos céus. E ao subir aos céus, a Bíblia diz que os dois homens apareceram e disseram: olha, para que vocês estão olhando para cima? Porque este que vocês olharam subindo, ele irá voltar. Que alegria! Só que Jesus, ele não virá ainda nessa terra buscar sua igreja. Ele vai nos esperar. Aleluia. As nuvens. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Aleluia. Que bênção, que glória. Aleluia. Isto é uma alegria, meu irmão, que deixa o nosso coração cheio. Essa alegria do arrebatamento da igreja, com essa alegria nós passamos qualquer barreira, qualquer luta, porque nós sabemos que nós somos limitados na terra, mas nós sabemos também que nós temos uma outra vida. Amém? Glória
Glória a Deus. Aleluia. Já estou vendo aí 12, 6. Quero pregar uma palavra para nós encerrarmos. Aleluia. Glória a Deus. Quando participamos da mesa do Senhor, não apenas lembramos do que Cristo fez, mas proclamamos a sua morte, ressurreição, até que Ele venha. Nós não podemos abrir mão dessa palavra. Nós não podemos abrir mão dessa promessa. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, 26. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de ser entregue na cruz para o sacrifício, Jesus disse: olha o que Ele disse: eu sou o pão. Eu sou o pão. Glória a Deus. Quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós participamos, comemos o pão, Jesus, Ele está em nós. Aleluia. Quando nós participamos deste pão, nós abrimos a porta do nosso templo para o Espírito Santo. Aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. É por isso que nós precisamos fazer parte, irmão Joel, do corpo de Cristo. Aleluia. Porque Ele habita em nós. Glória a Deus. Ele habita em nós. Ele sopra. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, a qual derramado por muito para a remissão dos pecados. Então nós entendemos que o corpo, nós precisamos fazer parte deste corpo, que é o corpo de Cristo. Se os hebreus não tivessem colocado o sangue do cordeiro, a morte tinha matado. Essa morte, ela significa hoje para nós morte espiritual. Aleluia. Tem muita gente que não está mais ceando, se sente culpado, se sente que não é mais digno, talvez não sirva, mas aqui não tem nenhum deles. Porque todos que estamos aqui estamos debaixo da graça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, 27, diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. O que isso quer dizer para nós, meus irmãos? Se nós somos o corpo, não está dizendo que nós somos o cabeça. Já vou encerrar. Eu não estou dizendo que nós somos o cabeça. Eu estou dizendo que nós somos um corpo. Porque o cabeça é Cristo. E é a cabeça que domina o corpo. E os membros somos nós. Aleluia. Você é o dedo do pé, o outro é o dedo da mão. Você é o dedo maior, o outro vai ser menor. Mas todo o corpo que está em Cristo depende do outro membro. Vocês estão entendendo? Eu quero dizer que vocês todos, nós todos,
é um membro do corpo. E precisamos, meus irmãos, estar juntos. Aleluia. Nós precisamos estar unidos. Glória a Deus. Nós não podemos estar dizendo que a mão não precisa do pé, e nem o pé do ombro, e nem o ombro do joelho. Porque muitas das vezes um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não estou, desculpa eu falar isso aqui, pastor. Mas não é assim. Se você quiser fazer parte do corpo de Cristo, precisa estar o corpo trabalhando assim, com essa harmonia. Aleluia. Juntos. E nessa oportunidade eu quero pedir aos irmãos: abraça o seu pastor. Porque o pastor, ele quer o melhor. O pastor, ele quer que vocês estejam todos unidos. Aleluia. Não é isso, pastor? Todos unidos. Porque isto é a vontade de Deus. Glória a Deus. Amém? Quero ler mais um versículo da palavra de Deus aqui, para nós encerrarmos. 10 minutinhos? Amém? Amém, igreja? Mais 10 minutinhos? Glória a Deus. Irmãos, quando eu começo a pregar a palavra de Deus, me dá uma vontade de dar continuidade. Muitas das vezes o senhor olha para o relógio, eu estou de olho no relógio. Daqui a pouco a gente, né? A minha esposa vê, o senhor vai dar um sinal, amor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 14. Assim como o corpo humano possui diferentes membros, a igreja possui diferentes dons e ministérios. Todos são importantes diante de Deus. Não existe membro sem valor no corpo de Cristo. Cada um de nós tem um valor. Cada um de nós. Cada um de nós tem um valor. Cada um de vocês tem um dom. Você só precisa descobrir qual é o seu dom. Aleluia. Mas você tem um dom, porque você faz do corpo de Cristo. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 4, 3 e 4 diz assim: a unidade fortalece a igreja. Olha que bênção. Glória a Deus. Quando o membro sofre, escuta, todos sofrem. Aleluia. Quando é honrado, todos se alegram. Vocês estão vendo isso? Glória a Deus. Quando está sofrendo, todos sofrem junto. Mas quando se alegre, todos se alegram. Está fazendo a vontade de Deus. Aleluia. O amor é o vínculo perfeito da unidade. Quando Jesus fala à igreja, não está falando várias pessoas. Quando Jesus está dizendo que vem buscar a igreja, não é a igreja A ou B, o nome não, é a igreja. Aleluia. A igreja, irmão Jefferson, que está em um só corpo, em um só pensamento. Qual é o nosso pensamento? Qual é o nosso alvo? É Cristo. Quando ele vem buscar a igreja, nós precisamos estar, irmã França, em um só pensamento. Aleluia. Aí ele fala buscar esse é uma só igreja. Será que é a igreja do irmão Jefferson? Será que é a Assembleia de Deus? Será que é a Universal? A igreja, ela é tirada dentro das igrejas. Aquela pessoa que ela
cordeiro. E eu lembro aqui, quando João estava testemunhando, ele disse: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, meus irmãos, eu quero fechar aqui. Que nós precisamos estar sempre unidos um com os outros. Esse momento de comunhão, na hora, no momento da Santa Ceia, isto é uma ordenança. Quando nós estamos com falha com Deus, nós sabemos. Mas olha só, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que o seu sacrifício. Eu posso orar, pastor? Vamos ficar em pé. Aleluia. Deus quer que o seu sacrifício na cruz do Calvário, Deus quer que cada gota de sangue derramado na cruz do Calvário, Deus quer que cada humilhação que Ele passou na cruz, Deus quer que a traição que Ele passou na cruz, Deus quer que a negação que Ele levou diante do momento mais difícil, Deus quer que seja valorizado. Ele quer que seu sacrifício seja valorizado. Muitas das vezes nós não damos valor. Muitas das vezes Deus permite até que nós passamos por algo para nós sentirmos a dor. Mas neste momento eu quero dizer para os irmãos que Jesus está à destra do Pai, mas o Espírito Santo está aqui nesta noite, contemplando cada gota de lágrimas que está saindo dos seus olhos. Jesus já colheu, assomou cada oração feita, cada clamor. Depois de 430 anos depois, Ele ouviu os hebreus clamando lá no Egito. E eu quero dizer para você, não importa a época, não importa o tempo, eu quero dizer para você que quando você clama, o Senhor te atende. Quando você clama, o Senhor te ouve. Quando você clama, o Senhor te contempla. Não podemos deixar de clamar. Aleluia. Não podemos deixar de buscar. Porque nós somos limitados aqui na terra. E o Senhor diz em João capítulo 14, no versículo 1, já vou lá: não se turbe os vossos corações, creia em Deus, creia também em mim, assim diz Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim vos não teria dito. É para lá que está depositado a minha fé. Amém? Feche seus olhos. Deus Santo, poderoso, glorioso Deus. Senhor Deus. Nós cremos, Pai. Oh Deus. Oh, maravilhoso. Sou grato a Ti, Senhor. Maravilhoso. Porque essa palavra ela também feriu meu coração. Deus. Essa palavra é uma palavra de gratidão. É uma palavra de renovo. É uma palavra que nós
derramando o seu sangue na cruz. Deus amado, aqui está esta igreja. Eu creio que esta igreja, ó Pai, foi constituída por Ti, ó Deus. Que o Senhor continua, Pai, abençoando esta igreja, abençoando o pastor desta igreja, abençoando a família do pastor. Que ele venha dar continuidade, ó Deus, nesta vida, que é fazer a Tua vontade. Meu Deus, que ele seja usado por Ti com sabedoria, entendimento, inteligência, para que a Tua obra cresça e para que o Teu nome seja glorificado, e para que naquele grande dia, quando o Senhor buscar a Sua igreja, esta igreja venha se encontrar com Teus ares e ali permanecer para sempre com o Pai. Deus amado, abençoa esta igreja, abençoa minha família, abençoa cada um dos irmãos, abençoa essa irmã que testemunhou, abençoa, meu Deus, porque o Senhor tem falado no meu coração. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Abençoa a Tua igreja, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Quero sinceramente agradecer a Deus pela oportunidade que o meu pastor Jefferson nos concedeu para pregar esta palavra nessa manhã. E eu quero dizer para os irmãos, nessa oportunidade, que o pastor Jefferson, ele não é para mim somente um pastor, ele é também um amigo. O pastor Jefferson, ele já trabalhou conosco, ainda continuou trabalhando com meu irmão até pouco tempo, e eu tenho certeza que o tempo lá acabou, porque aqui tem uma grande obra. Aqui tem uma grande obra. Essa obra vai crescer. Essa obra vai crescer, pastor, pode crer. Porque o nome do Senhor já foi e é e será glorificado neste lugar. Amém, pastor? Deus abençoe. Glória a Deus, Jesus. Se aplaude ao Senhor. Glória a Deus. É maravilhoso e emocionante. Eu me lembro de tudo que passamos. Ninguém viu. É só nós e Deus, nos montes, nas orações sabemos para estar aqui. Então, antes de você julgar que vão, porque se vão, procura saber a história. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que Deus trabalha em vasos de barro. Aleluia. Para manifestar a excelência. Como disse, em 2006, 2007, nós éramos improváveis, só meninos na fé clamando pela misericórdia de Deus. E Deus cumpriu, e está cumprindo tudo que Ele fala, porque Ele é Deus. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe o pastor, irmão Manuel. Antes de tudo, somos irmãos aqui. Deus abençoe sua família, ministério, e conte conosco para o que precisar, em nome de Jesus. Vamos orar pelos alimentos da ceia. Glórias a Deus. Estende suas mãos para cá. Senhor Deus do céu, nós apresentamos, Pai, esses elementos diante de Ti, que simboliza o sacrifício do Senhor que foi feito na cruz do Calvário por nós, para nos redimir de todo o pecado,
de toda a condenação. E a tua igreja faz memória de ti. A tua igreja se posiciona e declara que só o Senhor é Deus. Que é por meio do teu sangue que a tua igreja não prova da morte. É por meio do teu corpo que foi moído na cruz do Calvário que a tua igreja recebeu vida. E aqui nós estamos para declarar que o Senhor vive para todos sempre. E que os teus filhos possam tomar posse desta vitória, nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Você que já é convertido no Senhor, que já se entregou para Jesus, você vai poder fazer parte do corpo e do sangue. As irmãs vão servir os elementos. Você pegue e espere para que todos nós possamos fazer parte junto em nome de Jesus. Amém? Pode servir em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Deus Santo, que estamos nesta hora. Ó Deus Santo, eu oro para que a sua igreja não se acovarde nesta hora. Que a tua igreja não fique mais longe da mesa do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Mas que a tua igreja se posicione nesta hora e não abra mão. Não abra mão desta honra. Não abra mão de estar na tua presença, de fazer parte do corpo do Senhor, de ser lavado, redimido pelo Senhor. Que nesta hora a igreja possa se levantar, se posicionar e dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor vive para todo sempre. Porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer, aleluia, na eternidade, porque o Senhor vive, porque o Senhor ressuscitou, ó Deus Santo. Oh Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito possa trabalhar, operar sobre cada vida neste lugar, para que todos possam ser achados por ti, para que todos possam ser marcados pelo teu sangue, possam ser redimidos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Que todos nesta hora possam tomar posse desta tão grande salvação, pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque declaramos que só o Senhor é Deus. Aleluia. Que nesta manhã você possa adorar ao Senhor, e não fazer mais, aleluia, nenhuma dificuldade, nenhum empecilho, mas que você possa se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu não ficarei mais fora desse corpo, não ficarei mais fora, Senhor, do sangue do corpo do Senhor na minha vida, porque esta é, aleluia, a memória de tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim. Que você possa tomar posse disso nesta manhã em nome de Jesus. Oh Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Teu sangue. O sangue leva a minha vida. Teu sangue leva minha vez a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fazem tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue.
brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só a igreja, nada além do sangue. Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. sobre a sua vida não tem nada além Glória a do Deus. sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus tomou o pão Glória, partido. glória a Deus. Esse é o meu corpo que é partido por vós, para a remissão dos pecados. Fazer parte do corpo, em nome de Jesus. Pode comer do pão. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice e disse: este é o sangue do Novo Testamento, do Novo Pacto, para remissão dos pecados. Tem um novo pacto para a sua vida. É o sangue de Jesus. Pode fazer parte do corpo e do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos, Deus, Oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. porque maior é o teu sangue, Senhor. Bendizemos, meu Pai. Maior é o teu sangue sobre a tua igreja. Aonde o Senhor acha um arrependido, teu sangue marca esta vida, e esta vida é transformada pelo teu sangue. Oh, Deus Santo, é o teu sangue que é sobre nós. É o teu sangue que nos religa ao Senhor. É o teu sangue que nos faz família de Deus, que nos faz corpo de Cristo. É o teu sangue, é por meio do teu sangue, Senhor, que aqui nós estamos e declaramos que o Senhor vive, que o Senhor vive, que o Senhor vive para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Aleluia, porque o Senhor vive, porque o Senhor vive. Declare aí, porque Ele vive. Nosso reino. Declare, igreja, porque Ele vive. Se você crê nisso, aplaude e glorifica a Ele, aquele que te deu vida. Aplaude e glorifica a Ele, porque Ele. Glória a Deus. Bom estar na presença do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Só se curva em outros prazeres quem ainda não conhece o prazer do Pai. Porque depois de conhecer a Jesus, eu não conheço outro prazer maior do que estar na presença Aleluia. do Pai. Glória a Deus. Quer um segredo? Quando a tentação te vier forte, bater na tua cara, se ajoelha, se humilha, porque não tem prazer maior do que estar ajoelhado e se humilhando na presença do Pai. Só quem conhece sabe. Não tem prazer maior do que estar ajoelhado, se humilhando na presença do Pai. Maravilhoso Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Terça-feira, intercessão aqui, a partir das 19 horas. Né? Quarta-feira, culto teológico, prova, não foge da prova, hein? Quem fugir da prova vai ficar de banco.
quinta-feira tem prova teológica e sexta-feira mesa de homens e mulheres discipulado e domingo estaremos adorando a Deus novamente, porque Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, pastor Manuel, irmão Manuel, sua Glória a família. Jesus. Estamos aqui para marchar em Cristo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos por este momento, por tua graça, bondade e misericórdia sobre nós. Nós tomamos posse do teu sangue, do teu sacrifício na cruz do Calvário, para viver como filhos do Senhor, como família do Senhor, como os membros do seu corpo, para que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Leva os teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa, e o nome do Senhor seja exaltado. Ergue suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Graças a Deus, aplaude e glorifica ao Senhor. Aleluia.